que isso produz de influência. O nosso esquema é o mesmo, todo mundo participa, todo mundo soma aí, para a gente poder fazer um bom trabalho. A base disso é o Livro dos Espíritos, nós vamos começar pela pergunta 456. Então, a pergunta 456, ela diz assim: da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O que é o objetivo disso? É avaliarmos a faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Perguntas 456. Allan Kardec pergunta então aos espíritos assim: veem os espíritos tudo o que fazemos? Ou seja, Kardec, nesse momento, ele estava preocupado e investigando, sobre a questão desta presença dos espíritos na relação conosco, e interrogando se havia um domínio desses espíritos, em ver, em participar de tudo o que fazemos. Ora, os espíritos então respondem a Kardec: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Ora, repetindo, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Ora, então, Kardec, os espíritos dizem a Kardec: podem. Não é? Esse desencarnado. Os espíritos dizem a Kardec: podem. Ou seja, há uma concordância com o codificador naquilo que ele está perguntando. Podem ver. Por que motivo esses espíritos podem ver? E os espíritos justificam assim: pois que constantemente vos rodeiam. Então, nós estamos aqui e existe uma série de espíritos. Nessa série de espíritos, muitos deles nos rodeiam. Muitos deles nos rodeiam. Ou seja, estão na nossa órbita espiritual. Então, estes espíritos que estão aqui nos rodeando, esses espíritos que estão aqui nos rodeando, eles podem ver. No entanto, os espíritos ainda iriam avançar nesta resposta, colocando a Kardec assim: cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Ou seja, este podem, ele está intimamente relacionado à atenção. Ele está intimamente relacionado à atenção. Por quê? Cada um, segundo ele está vendo ali, cada um destas individualidades que estão aqui na nossa órbita, cada um vai ver aquilo que se relaciona à sua atenção. Então eles não vão ver, eles muito provavelmente não vão ver coisas que não estejam na órbita deles de atenção. E eles continuam assim: não se ocupam com o que lhes é indiferente. Ora, então vamos dizer que esse espírito aqui é um espírito, um sexôlogo. Vamos dizer aqui que este espírito aqui, ele seja
um espírito vingativo. Vamos dizer que esse espírito aqui seja um espírito da farra. E vamos dizer que esse espírito aqui ele é vinculado à caridade. Ora, todas as vezes que esta mente aqui, todas as vezes que ela estiver na faixa do sexo, vamos dizer, desequilibrado, esse espírito aqui, ele vai vir, ele vai participar, ele vai fazer-se presente. Ora, se nessa faixa mental houver algum pensamento de vingança, esse espírito aqui vingativo, ele vai estar nessa faixa. Ele vai entrar, vai ver e possivelmente vai participar. Ora, este espírito, nós estamos, não é, nesse desequilíbrio, com pensamentos de vingança, de raiva, de ódio, não é, e saímos para a farra. Ora, então essas três entidades ali, elas já estão automaticamente vinculadas a nós. Elas estão vendo, elas estão ali já participando da nossa faixa mental, não é? Agora, vamos dizer que estes espíritos estão na nossa órbita, mas o nosso pensamento, ele é um pensamento positivo. Eles estão na nossa órbita, é um direito que eles têm, mas o nosso piso mental, ele é positivo. Nós estamos vinculados à caridade, ao pensamento do bem, ao amor ao próximo, à fraternidade, ao respeito, não é? Ao entendimento. Então, estas vibrações, automaticamente, elas desfazem estas vinculações. Automaticamente, elas vão desfazer estas vinculações. Então, o que nós podemos depreender desta pergunta 456? Ora, esta visão, esta participação dos espíritos, ela está intimamente ligada àquilo que nós chamamos de sintonia. Sintonia. Você está no seu lar. O lar entrou numa faixa de farra, ou entrou numa faixa de briga, de discussão, de agressão. Um discute com o outro xinga, o outro fala, o outro briga, não é? E vamos dizer que, né, alguém lá está sexualmente desequilibrado, isso e aquilo. Então, estes espíritos vão agir sobre esse lar. Porque o lar, ele automaticamente, ele está abrindo as portas em termos de sintonia. Ora, mas se esse lar, ele sai desta faixa, vamos dizer, se ele está nessa faixa do bem aqui, vamos chamar essa caridade uma faixa do bem, né? A faixa do amor, a faixa da compreensão, então automaticamente esse lar, ele se desvincula dessas faixas aqui e passa a conviver com estas individualidades aqui. Certinho? Perguntas? Bom, nós então vamos à pergunta 457 de O Livro dos Espíritos.
Kardec, ele avançando sob a pergunta 456, ele então, na pergunta 457, ele diz assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Ora, eles nos veem, estão lá, nos vendo, eles vinculam a nós, não é? Então Kardec, ele, investigativamente, ele quer ver se estas entidades, se elas conseguem avançar sobre os nossos mais secretos pensamentos. E os espíritos respondem assim: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar a vós mesmos. Ou seja, nós podemos dizer assim, aquelas coisas que nós não contamos nem com o travesseiro, né? Que nós não queremos nem que nós mesmos saibamos, não tem coisa assim, quer saber disso? Não. Então, ainda assim, eles passam a conhecer. Então os espíritos continuam dizendo a Kardec: nem atos, nem pensamento se lhes podem dissimular. Ora, então, voltando àquilo que nós falamos, né, no ponto anterior, né, aquilo que nós falamos no ponto anterior, né, falamos de sintonia. Aliás, o instrutor Emmanuel diz assim: sintonia é lei interrogável no universo, né? Então, quando Emmanuel diz isso, ele não está falando só do nosso ambiente, da nossa casa, do nosso escritório, ele não está falando só do nosso pensamento, disso ou daquilo, ele está falando do universo. Então, no universo prevalece a sintonia. É essa sintonia que faz, né, todo o sistema solar se manter equilibrado, faz todo o sistema galáctico se manter equilibrado, porque tudo está sujeito aos processos de sintonia. Então, sintonia é lei interrogável. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Por quê? Porque vamos dizer que nós estamos aqui e nós estamos aqui pensando. O nosso pensamento aqui é sairmos à noite para irmos a um baile, a uma festa. Vamos ao baile, né? Hoje nós vamos à festa. Então, até aí, gente, nada de mal, não é? Até aí, nada de mal. Então,